nossa quarta lição de hoje, então nós vamos falar sobre abraçando a visão do discipular. Em Mateus 28, 19 ao 20, diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então nós temos aqui as 4 etapas da visão celular, né? O id é onde se ganha a pessoa, ou ganhar, nós temos o ganhar, o id, fazendo discípulos, né? É onde a pessoa vai ser antes transformada, curada, né? E sendo feita discípulo. E quando ele diz assim, ó, e ensinando a guardar todas as coisas que você é ordenado, essa é a fase então, do ensino, do cuidado, e passar todas as informações que essa pessoa precisa aprender da parte de Deus. Então, essa parte de discipular é a parte do ensino, né, de todo o ensino. Aquilo que Paulo disse, né? Gostaria de trazer-vos um alimento mais sólido, mas eu vou ter que tratar vocês como bebezinho ainda. Embora que já deveriam estar comendo churrasco, mas ainda vocês estão comendo, né? Então tem o tempo para todas as coisas, né? Vamos lá na introdução, diz assim: tendo sido consolidado, firmado em Cristo Jesus, o novo crente necessitará aprofundar-se no conhecimento de Deus e de sua graça. E a melhor maneira para fazer isso é por meio do discipulado, ou seja, ensinando-o com clareza e destreza os preceitos, o estatuto do reino de Deus. Adestrando-o, ele poderá prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só assim ele atrairá tesouros para si e um bom fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. Então vamos ali para o 1, né? Todos estão aí, todos estão me ouvindo? Ou eu acho que é melhor a gente ir abrir as carinhas aí, né, gente? Vamos abrir as carinhas. É que toda vez ele desconfigura, né? Uhum. Gabriel só enrolado, né? Só tá faltando Daniel aqui aparecer. Discipular. Podemos definir a palavra discipular na Bíblia através dos termos hebraicos Yara e Lamed. Yara significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, ativar, visar, arremessar, lançar em linha reta. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, 8. Quando Deus fala, eu vou te guiar, eu vou te ensinar, qual é a forma que Deus vai fazer isso? Usando pessoas, né? O corpo de Cristo. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Então é o corpo de Cristo. São os dons espirituais, né? Então nós somos guiados através de pessoas, de alguém, de mestres, que Deus colocou à nossa volta, através do discipulado. Discipulado, essa palavra significa discípulo ao lado, né? Ninguém pode ser discípulo de si mesmo. Ah, quem é o teu pastor? Ah, meu pastor é Jesus. Já ouviu falar dessa, né?
Então, quando aparece alguém na igreja, uma vez nós fazia muito campanhas e nós não pedia carta de recomendação nem nada, né? E porque aí um irmão falava, tem um irmão lá assim que está andando pelas igrejas assim, assim, assado. Ou senão os próprios pastores indicavam, né? Tem um aqui, tal, quer receber ele ali? Venha, manda para cá. Era tudo mais ou menos assim, né? Mas todo discípulo tem um discipulador. Tem alguém que o discipule eternamente, né? Tem o seu pastor, tem o seu apóstolo, tem alguém que lhe preste cobertura e ele lhe preste também né, uma certa satisfação. Então, às vezes, pessoas chegam, né, e não apresentam um pastor, não apresentam alguém. Né? Aquele cabo Daciolo lá, gente, né? Eu vi na cara já que ele era uma pessoa meio desequilibrada, sabe? Embora que ele falava muita coisa importante, interessante, mas ele nunca apresentou quem era o pastor dele, qual é a congregação. Eu nunca, pelo menos, ouvi falar, né? Quem era o superior dele, quem era o discipulador dele. Então é muito perigoso alguém que começa a trilhar um caminho solitário, fazer uma rota solitária de alguém que não precisa de ninguém para prestar, não que seja para prestar continência, mas para prestar conta, né? Para estar debaixo de aliança, né? Isso é muito importante. O LAMED significa instruir, treinar, estimular, incentivar, ensinar, fazer alguém aprender. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, 17. O 2. Como se estabelece a visão do discipular? A visão do discipular se estabelece no relacionamento do discípulo com do discipulador com o discípulo. As definições acima revelam o caráter de Deus, investindo em nós através de Jesus, para que procedamos de igual modo. O ato de discipular confere a cada um dos filhos de Deus responsabilidades especiais para com aqueles a quem estão discipulando. Isso quer dizer que não podemos negligenciar a tarefa de cuidar dos nossos discípulos, dando a eles uma referência segura, a fim de que tenham em quem se espelhar. Para isso aconteça, é necessário estarmos refletindo claramente o caráter de Cristo através do nosso procedimento. Quando se fala então de discípulo e discipulador, estamos falando de dar a essa pessoa uma referência, né? Paulo, ele era um discipulador e ele estava falando, né? Vocês querem uma referência segura? Assim como eu tenho uma referência de Cristo, vocês querem uma referência física? Olhem para a minha vida, né? Olha só. Então, por isso que nós temos que ser essa referência de um caráter claro, de um caráter, né, que realmente reflita, né, a vontade de Deus. Quando, né, muitas vezes se nós não temos uma referência que possa passar segurança para essa pessoa, o diabo vai ganhar vantagem, né? Porque o que às vezes nós podemos estar falando, mas o fulano fala, mas ele não cumpre tal coisa, entende? Então nós ficamos em débito e o diabo ganha vantagem. Ele consegue argumentar, né? Então por isso que é importante nós temos uma referência segura em Cristo Jesus.
O 3, como se fundamenta? A orientação apostólica dada por Deus nas cartas escritas à igreja, fundamentada a visão do discipular. Primeiro, equipando os discípulos. Como é que eu vou fundamentar essa pessoa, torná-la firme? Eu preciso equipar os discípulos. E assistindo-os como objetivo de levá-los a uma vida e serviço frutífero. Veja em Efésios 4, 11, 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero dizer que ninguém chega a lugar algum sem que essa pessoa tenha alguém para instruir. Então, se eu sou alguém, se eu cheguei aonde eu estou como pastor, não foram uma pessoa, né? O discipulado também pode não acontecer apenas com uma pessoa. Você pode começar a introduzir essa pessoa no conhecimento que você tem. Você pode dizer, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Né? Mas você não pode negar quem tem o conhecimento. Você pode ser a chave do conhecimento para essa pessoa. Sabe aquela coisa lá? Quando alguém te pede alguma coisa, você diz, eu não sei, né? Eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Né? O importante é que você tenha na tua agenda, né, pessoas. Que você tenha pessoas. Que você conheça pessoas. Isso é importante. Tem muitas pessoas que também têm o certo receio, o certo medo de perder, digamos, perder o que tem. Quando se fala de discipulado, gente, nós estamos falando de Vai acabar a transmissão. chamada. Tá bom. Então vamos para a próxima, tá? Vamos lá? Então, como eu estava falando, às vezes, quem sabe passa em nosso coração, nossa mente, né, um pensamento egocêntrico de que eu ensinando o que eu sei, tá? Quando fala discipular, gente, é transmitir aquilo que você sabe. Eu sei tocar, né? Mas se eu ensinar tal pessoa, ela vai se tornar melhor do que eu e eu vou perder o meu espaço, né? E se nós pensarmos dessa forma, Deus é quem vai nos tirar, não adianta. E tudo tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu espaço, ninguém toma lugar de ninguém, né? Paulo, os outros apóstolos tinham um receio dele, tinham até ciúme dele, né? Mas não adianta, ninguém segurou ele, Deus levantou ele, né? Ele foi consolidado, mas Deus levantou ele. O que nós temos que ser é ser facilitador. Tá? Então, tudo que você sabe, aplique na obra de Deus e faça discípulo. Se você é pregador, né, tem alguém que gostaria de aprender a pregar. Se você é líder, né, tem alguém que deseja liderança. Não trave o ministério dessa pessoa. Seja facilitador. Né? Amém? No B aqui diz, transmitindo a verdade. A cada geração sucessiva de convertidos, isso é, discipulando aqueles com quem você mantém contato, para que este, por sua vez, discipule aquele que são do seu ciclo de relações. E o que de mim aprendesse, de muitas testemunhas ouvisse, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então veja que
a informação. Imagina se o evangelho morresse com os apóstolos. Se a doutrina da imposição da mão, a doutrina de cura, né, expulsar demônios, dos dons, morresse com a geração dos apóstolos. E que isso, a ceia do Senhor, que era um ensino, Jesus discipulou seus 12, os seus discípulos, e ele disse para passar isso para gerações. E se tivesse morrido com eles, né, nós não teríamos as riquezas de que nós temos hoje, né? Então, é assim que funciona. É uma rede. Rede é isso, né? Ninguém pode chegar a um lugar sozinho e também ninguém pode deixar de discipular o outro, de ajudar o outro, de ensinar o outro e transmitir toda a verdade, né? Essa multiplicação do fruto fiel e santificado só será eficiente se for obediência por discipuladores, líderes que primeiro vivam a verdade na pureza e o poder do Evangelho. Assim, cada nova geração de frutos fiéis no corpo de Cristo manterá a semelhança do fundador, Jesus, cuja a vida e o caráter não são apenas proclamados, mas se acham presentes na vida daquele que discipulam em seu nome. Como é que eles faziam para discipular, gente? Sem Bíblia. Vamos falar da geração ali de Atos, né? Aquela igreja de Atos. Eles não tinham... passou o tempo de Jesus, né? Passou ali 30 anos, 40 anos. Como é que os pais da igreja, como é que eles discipulavam? Eles eram os frutos fiéis. Ser fruto fiel é ser aquela pessoa, né, que mantém nela o fruto de Jesus. É o fruto daquele que foi fundador de Jesus, da igreja, que é Jesus. Então, quando nós mantemos o fruto do fundador, nós estamos sendo, né, os discipuladores das gerações que vêm. Então, a Bíblia, até antes, né, os evangelhos, antes de serem escritos, eles eram a carta escrita. Por isso o Paulo disse, né, vocês são a carta escrita, né, que é visível para todo mundo ver. O 4. Quais os princípios da visão no discipular? São 3, né? Santidade, fidelidade e compromisso. Santidade. A santidade aqui, a Bíblia fala, né, em 3 níveis. Santidade para nós preservarmos nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, o apóstolo Paulo fala, né, íntegros para a volta do Senhor. Então, os 3 níveis. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. A palavra santidade tem origem na palavra grega agiosune, na concordância de Strong, significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade da santidade na conduta conduta pessoal. Então, é o princípio que separa o crente do mundo. Santidade, né, em outra palavra, mais de fácil entendimento, santidade é separação.
é sermos separados. A Giusune nos consagra ao ministério do discipulado, no corpo e na alma, encontrando realização na dedicação moral e uma vida comprometida com a pureza. À medida a inspeção divina e receba a sua aprovação. A fonte da santidade é um relacionamento pessoal com Jesus e não um sistema de obras. Ou seja, né, é aquilo que pode, aquilo que não pode. Né? Não é um cumprimento de regras. Embora que a igreja possa ter um regimento, né, do que pode e o que não pode, o que é, o que não é, isso não diz quem eu sou. Isso diz o que eu cumpro, o que eu faço aos olhos dos homens, né? O que pode e o que não pode. Mas o que eu sou é aquilo que eu vivo no meu interior, né? Aquilo que eu vivo no meu secreto. Santidade não se dá em cima do púlpito, não se dá dentro da igreja. Ali todos nós somos santos, somos tão santos, né, que até os anjos passam vergonha. Mas a santidade nos se dá, né, na nossa intimidade com Deus. Fidelidade. Texto básico: como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é um mensageiro fiel para com os que enviam para refrigerar a alma dos seus senhores. A palavra fidelidade na Bíblia deriva do termo fiel, que no hebraico é emuná. Na concordância de Strong, significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, aquilo que é permanente, duradouro e constante. Emuná vem da raiz amã, que fala sobre estar firme, certo, estabelecido, estável. Emuná é traduzida frequentemente como fidelidade também. Compromisso. Texto base: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei principalmente de Damasco e em Jerusalém, e por toda a Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, um outro quesito aqui, né, é o compromisso. O apóstolo Paulo, ele diz, né, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quem é discipulador, né, além de santidade, fidelidade, ele se compromete com a obra de Deus, com as coisas de Cristo. O apóstolo Paulo estava totalmente comprometido com o objetivo do seu chamado, pregar o evangelho, assim estabelecer o seu discipulado. Lembram? Eu preguei, o Gili pregou também, do jovem Eutico, quando o jovem Eutico estava ali na janela onde Paulo estava pregando, ali no terceiro andar, se não me engano, né? E aquele jovem Eutico estava sentado na janela quando ele prolongou o seu sermão de Paulo. Paulo estava fazendo aqui, ensinando. Ali eles fizeram a ceia do Senhor e era passada a meia-noite e o Eutico estava pescando, né? E aí o que aconteceu? Ele caiu da janela e foi levantado morto. Mas Paulo, né, foi lá, consolidou, né, porque houve ali, né, um desespero de todo mundo, levantou aquele jovem vivo, né? E assim
discipulado de Paulo foi até a madrugada, né? Até pela manhã. Ele passou a noite toda ensinando. Era a última vez que Paulo ia estar ali. Se eu não me engano, foi na Antioquia, né? Então, Paulo foi despedido ali entre os irmãos, entre lágrimas, né? Na praia ali, Paulo então se foi. E a última vez que viram então o apóstolo Paulo. Então, o compromisso, né? Todo aquele que discipula deve ter compromisso com a alma, com aquela pessoa. Os 5 para nós encerrar, aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres, Jesus. As profecias messiânicas, como Isaías 42, 49, 50, 53, prevêem que o caráter servil de Jesus faria uma obra específica e agiria com obediência incondicional e imaculada. Jesus, ele não esperou que nós amássemos ele para ele se entregar na cruz. Então foi um amor incondicional. Independente do que, se aquela pessoa ela vai ser um fiel ou não, se ela vai permanecer na igreja ou não, né? Quantas pessoas que a gente ensinou, quantas pessoas que a gente consagrou até mesmo na obra de Deus, mas saíram da igreja. Isso causa um desconforto na gente, causa uma tristeza na gente, né? Quantas pessoas que você se dedica, gente, você vai, sai, tira o teu tempo, tira da tua família às vezes, né? E ensina a pessoa, mas nós não podemos olhar se ela vai permanecer ou não. É a obra de Deus. A gente vai ficar triste, né? Poderá ficar triste, porque a gente quer ver nossa célula crescer. Quando nós ganhamos as almas, é para ver nossa célula crescer, a igreja crescer. Mas se toda vez que a gente tem uma decepção, nós vamos pensar em parar e de não mais trabalhar para Deus, ensinar as pessoas, né, fortalecer as pessoas, porque essa tal pessoa vai nos trair, então Jesus não teria feito a obra que ele fez. Porque muita gente, muitas pessoas, né, acabaram frustrando Jesus. Não que Jesus se frustrou, enfim, mas Jesus conhecia os corações, né? Mas por tua causa, por minha causa, Jesus foi lá e fez aquela obra, né, da cruz, né? Então, valeu o sacrifício, porque se uma alma apenas, né, se salvasse pelo sacrifício de Jesus, já valeria a pena, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo, né? No B aqui diz, para abraçarmos a visão do discipular, precisamos aprender o Espírito de Jesus como servo, pois sabemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim servir. Então, nós devemos tomar a exemplo de Jesus. Devemos tomar o exemplo de Jesus, né? Como servo obediente. Lembram que uma das características ali das figuras, lá no início foi falado, né? Os evangelhos. Um era águia, outro era homem, outro era boi e outro era... Falei homem? Um rosto de homem, águia, boi e faltou um. Esqueci. Enfim, né? Eu esqueci um. Leão, leão. Faltou leão. Então, quando fala que Jesus, né, era o servo, está falando, né,
o boi, né? O boi ele é servo, o boi ele trabalha, o trabalho dele é servir, né? Então, um dos evangelhos caracteriza Jesus como servo. No C aqui, ó, Cristo procura aquele que servirão sem buscar reconhecimento, procurarão exaltá-lo generosa e obedientemente, tornando-o conhecido. Tais servos, discipuladores e discípulos, estabelecem sua personalidade e ministério através de sua própria devoção e obediência a Cristo, sua disposição de servir sem interesses. Então, servir sem interesses. Que interesses é esse? Sem interesses próprios, né? É isso que a Bíblia diz. E para nós concluir, então, a base do discipulado da visão celular visa instruir, dirigir, treinar, estimular e ensinar pessoas no caminho em que devem de andar. É possível concluir, então, que discipulado é o processo de uma vida. Então, nós ainda, por isso que nós somos chamados de discípulos, porque ainda nós somos alunos. Discípulos é aluno, né? Nós somos alunos a vida toda, queridos. Quem não está aprendendo com Jesus? Né? Quem nunca errou aí? Quem nunca peca? Levante a mão aí quem não peca. Então você está pronto para subir com Jesus, né? Enquanto isso, querido, nós estamos pecando, nós estamos aprendendo, precisamos aprender. Quando estamos na realidade do discipulado, compreendemos que não podemos viver mais exclusivamente para nós, mas devemos adotar um estilo de vida que nos permite compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós. Não podemos desconsiderar o fato de que, ao assumirmos o treinamento de novo convertido, estamos nos tornando como que pais espirituais deles. Essa missão demanda tempo, esforço, dedicação, renúncia e, sobretudo, muito amor a Deus e às vidas que chegam à casa do Pai. Amém? Lá no questionário, para vocês não ficar quebrando a cabeça, tá? Na 10, lá, vocês podem anular, tá? A não ser que você quiser pesquisar, mas não vai encontrar na apostila aqui a resposta dela, tá? Só para vocês dizer, pastor, não achei a pergunta. Tá? Lá na 10, lá, diz assim, o termo usado para guardador no hebraico é chamar. E significa... Não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Nós não temos na lição essa pergunta. Mas se você quiser procurar por curiosidade, fique à vontade. Tá bom, gente? Alguma pergunta da aula de hoje? Tranquilo? Tudo bem aí? Botem as carinhas aí para nós bater a foto. Quem é que vai bater a foto aí? Eu vou bater. Senão eu bato. Que nem o meu filho diz, pai, tu tem um testão. Não é que eu tenho testa grande, é que eu tenho pouco cabelo, ele não entende, né? A gente começa a ficar com testa grande, né? Eu vou começar a levantar o óculos, daí eu fico com testa menor, né? Mas daí não tem como, né? Daí tem que encolher de baixo para cima. Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima agora? Sono?
Bora lá então? Vamos fazer um minutinho de oração. Amém? Pai, nós te louvamos por nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Tua fidelidade é grande. Nós oramos por aqueles que nos pedem oração, nos grupos. Oramos pelas famílias, cada irmão aqui. Possamos ser aqueles discipuladores, ensinadores, Senhor, do que, como a tua palavra diz, o apóstolo Paulo, o que de mim aprendestes, confia a homens idôneos, para que também esses os ensine a outros. Que possamos também, meu Deus, ensinar, meu Deus, aquilo que aprendemos, mas sempre continuar aprendendo, porque nós precisamos conhecer-te a cada dia mais. Porque assim a tua palavra diz para nós conhecer e continuar conhecendo o Senhor, continuar crescendo no Senhor, crescendo no conhecimento e na graça, conhecimento e no poder de Deus, para nós chegarmos à estatura perfeita do Cristo, do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nos dá uma boa noite de sono, nos dá um resto de semana abençoado. Abençoa, meu Deus, cada líder, cada filho, cada servo, trabalhador da tua obra, Senhor Jesus, cada 12, cada líder de rede, líder de célula, anfitrião, Senhor meu Deus, cada discípulo, cada ganhador de almas, todos nós, meu Deus, precisamos, Senhor, obedecer a tua palavra do ID. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nos chamado até aqui. Amém, Jesus.